Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor, bendito Jesus, esteja com você, com a tua família, com a tua casa. Louvado seja Deus pela oportunidade de poder compartilhar a sua palavra. Texto proposto para hoje, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe por favor. Diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Um teólogo, A.W. Tozer, disse: trate seriamente com o pecado. Não brinque e nem flerte com as tentações. Se vivermos andando na beira do penhasco, uma hora ou outra cairemos, não é verdade? A prática do pecado difere de pecar. Pecar, todos pecamos. É como um acidente. Para utilizar a ilustração já conhecida, não planejamos, mas acontece. Isso é um conceito da palavra de Deus. Aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado. Ele peca por acidente. Ele peca porque está na carne, porque o pecado foi desobediência de Adão e Eva no princípio, como sabemos e entendemos. Viver na prática do pecado é premeditar. Desejar contrariar a vontade de Deus é a quebra dos princípios da palavra. O resultado é entristecer o Espírito Santo. Que coisa terrível é o Espírito olhar para nós e ficar triste com a nossa vida de pecado. Todo pecado, antes de ser contra alguém, é uma ofensa contra Deus. O Espírito Santo chora por causa disso. Leve a vida cristã a sério. Não brinque com a santidade de Deus. Quem planta, colhe. Isso é um outro conceito da palavra de Deus. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Busque uma vida de santidade e viverá. A prática do pecado produz morte espiritual e até mesmo física. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte espiritual, a morte física, a distância de Deus conosco, porque os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Paulo menciona algumas coisas que deixam o espírito triste, como a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, blasfêmias e malícia. Efésios 4:31, versículo posterior ao que lemos. Peça a Deus, discipline seu coração e livre-se de todas essas coisas. Viver sobre o poder delas apenas o impedirá de crescer em Deus. Valorize a morte de Jesus. Honre-a vivendo segundo a sua vontade. Busque ser santo. Que o Espírito Santo possa olhar para nós e sorrir ao ver o nosso coração desejando Deus. Uma das coisas mais duras para o cristão é saber que o Espírito Santo chora e seu fulgor é ameaçado dentro do coração. O Deus Espírito Santo é uma pessoa. Cremos em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossa apatia no desenvolvimento da vida cristã está na vida rasa e pouca gratidão ao Senhor. Em algum momento da caminhada cristã, deixamos de nos relacionar com Ele. Colocamos Ele de lado, vivendo para nós mesmos. Ele chora. Jesus também chorou. Chorou diante da morte de Lázaro. Está relatado isso na palavra de Deus. Ofendemos a Deus com nossos pecados. Os céus lamentam nossas decisões. Mas não precisamos viver como estamos. Se reerga em Deus. Faça com que o Espírito se alegre novamente com você nas decisões sábias que tomará, na vida diferente que viverá. Apesar dos fracassos, Ele deseja intensamente voltar ao relacionamento conosco. Deus é um Deus de relacionamento. Desde o princípio, sabemos e entendemos isso. Ele anseia mais do que nós. Ele é o Deus que chora, mas também o Deus que convence e chama novamente para a vida com Ele. O Espírito nunca desistiu de você, tenha certeza disso. Jesus nunca desistiu de nós, estará conosco até a consumação dos séculos. Você pode não desejar agora, mas Ele o deseja intensamente, mais do que se pode imaginar. Volte para casa. Louvado seja Deus, pelo Deus amoroso, pelo Deus grandioso, pelo Deus que é amor,
pelo Deus que enviou Jesus para nos salvar. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, nos encha do seu Espírito, como diz a palavra, nos livre dos homens maus, em nome de Jesus, amém.